A esquerda falhou com os venezuelanos. Nos últimos 10 dias, mais ou menos, viralizaram vários vídeos de pessoas e movimentos de esquerda que foram às ruas para denunciar os ataques dos Estados Unidos contra a Venezuela, que foram ataques ilegais mesmo, então por esse lado a denúncia até que é justa. Mas o problema é que essas pessoas encontraram com refugiados venezuelanos nas ruas, que são extremamente anti-chavistas e anti-Maduro, e aí acabou acontecendo um choque de realidade ali para o pessoal da esquerda, porque eles estavam protestando a favor da Venezuela, mas contra os venezuelanos. Das ruas para defender a América Latina. Você está apoiando o pô? Tira a bandeira daí, você não sou venezuelano, pô! Não sou venezuelano, cara! Tem vídeo disso acontecendo no mundo inteiro, porque no mundo inteiro tem refugiado venezuelano. O país perdeu 25% da população, são 8 milhões de pessoas, e quase 300 mil delas vivem aqui no Brasil. E eu queria aproveitar esse vídeo para fazer uma confissão e uma autocrítica, que na verdade eu já fiz há muito tempo, mas eu acho que já passou da hora da esquerda inteira fazer também, que é o seguinte: eu sou uma pessoa de esquerda, sempre fui formado politicamente dentro da esquerda, e por isso eu sei que a esquerda brasileira praticamente inteira via com bons olhos o governo do Chávez na Venezuela. Eu lembro que uns 15 anos atrás, mais ou menos, o Chávez era muito criticado na mídia tradicional e sempre apareciam uns economistas também para falar que o país ia entrar em crise cedo ou tarde. E nessa época eu acompanhava muito um portal online chamado Opera Mundi, que ainda existe e ainda é extremamente chavista. E ele me dizia exatamente o contrário. Eles falavam que a Venezuela estava caminhando para virar uma potência anti-imperialista e tudo que falavam contra ela era por causa da propaganda dos Estados Unidos. E olha, naquela época, a Venezuela tinha bons números. A economia crescia bastante, a pobreza estava caindo, a desigualdade social também. Então tinha algumas coisas boas para apresentar. Só que os economistas falavam que aquilo ia dar errado e a esquerda defendia falando que aquilo era propaganda americana. E aí o tempo foi passando, a economia da Venezuela foi piorando, então os economistas da mídia estavam certos, e os refugiados venezuelanos começaram a se espalhar pelo mundo. E aí eu lembro que em 2018 eu li a seguinte notícia, e eu consigo lembrar do momento exato que eu li isso, porque me marcou muito. Sem alimentos, 64% dos venezuelanos dizem ter perdido 11 quilos em 2017. 11 quilos. Se o seu projeto político faz mais da metade da população perder 11 quilos, é porque ele falhou. Não tem discussão e não tem argumento. Mas a esquerda continuou defendendo aquilo. Alguns, como eu, começaram a pular desse barco porque viram que não dava mais. Mas boa parte da esquerda continuou defendendo e o grande argumento era que aquilo estava acontecendo por causa das sanções americanas. Só que aquele argumento nunca me desceu porque eu sabia que tinha país que tinha mais sanções e menos recursos que a Venezuela, porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, e esses países não estavam na mesma situação, não estavam passando fome. Cuba é um país que também é sancionado, não tem petróleo, não tem recurso natural nenhum praticamente, e nunca chegou nesse nível de fome que a Venezuela chegou. O Irã tem petróleo também, exporta muito petróleo, o Irã é muito mais sancionado que a Venezuela, e o Irã não tem essa crise de fome. Então, obviamente, eu vi aquilo e falei, o problema não são as sanções. E aí, quando eu fui tentar entender melhor, me desceu menos ainda, porque aí eu vi que as primeiras sanções, elas foram mais voltadas para pessoas do governo, tipo aquela questão lá da Lei Magnitsky, e não afetavam muito a economia. As sanções pesadas só foram começar com o Donald Trump em 2017. E a economia da Venezuela começou a piorar muito antes disso. E mesmo assim elas nunca foram tão pesadas quanto as sanções do Irã. Segundo a Forbes, e outras fontes corroboram isso também, mas eu deixei a Forbes porque era mais famosa, o Irã é o segundo país mais sancionado do mundo. Ele tem mais de 5 mil sanções contra ele. O primeiro é a Rússia, com mais de 20 mil sanções. O número de sanções da Venezuela está em torno de 900. É muito abaixo da Rússia e do Irã, e tem outros países na frente dela também, como Bielorrússia e Mianmar, e que também não passam pela mesma crise. Gente, o que acontece é o seguinte, a Venezuela sempre sofreu com um negócio chamado doença holandesa. E isso muito antes do Hugo Chávez assumir. Mas o que é isso? Nos anos 60, a Holanda descobriu uma grande reserva de gás e começou a vender gás para a Europa, e isso trouxe muitos dólares para o país. De um jeito que a moeda da Holanda, o florim, acabou se valorizando muito. Lembrando que não existia o euro ainda, o euro só foi criado em 99. Mas enfim, chegaram muitos dólares no país e isso fez as coisas na Holanda ficarem mais caras. Então, por exemplo, se o florim valia meio dólar e de repente começou a valer um dólar inteiro ou quase um dólar, ficou mais barato para importar produtos de fora e ficou mais caro para comprar os produtos nacionais.
Isso aí acabou quebrando as outras indústrias na Holanda, porque ficou mais caro para contratar, ficou mais caro para produzir, e os concorrentes de fora começaram a vender mais barato. Então ficava mais barato você comprar uma calça, um tênis ou uma TV na Bélgica ou em outros países do que na Holanda. E aí ninguém comprava mais nada na Holanda e ninguém produzia nada também. Isso aí é o que ficou conhecido como doença holandesa, quando um país fica muito dependente de uma commodity, geralmente petróleo, e isso acaba matando outras indústrias do país. E isso é algo contornável. A própria Holanda superou isso muito bem, mas a Venezuela nunca conseguiu e o Hugo Chávez só piorou essa situação. O Chávez assumiu o governo durante o boom das commodities, que foi uma era que o valor de todas elas aumentaram muito, inclusive o do petróleo. E isso trouxe muito dólar para o país. E o que ele fez foi pegar esse dinheiro do petróleo e investir em programa social. Por isso que a desigualdade social e a pobreza caíram tanto na Venezuela durante o governo dele. Nesse sentido, show, legal, é isso que tem que fazer mesmo, e é isso que países como a Noruega fizeram com o dinheiro do petróleo deles e se deram muito bem. Só que você tem que fazer isso com responsabilidade. A Venezuela, por exemplo, tem o Fundo Soberano das Pensões deles, que é um fundo de investimento onde todo cidadão norueguês tem participação, então tem direito ao dinheiro ali que vem do petróleo, mas não é um dinheiro que vem exatamente do petróleo, porque é um fundo de investimento que aplica e capitaliza o dinheiro. Então eles investem em outros setores da economia, muitos deles na própria Noruega, e aí você consegue diversificar a sua economia também e ter outras indústrias nacionais, e aí não fica tão dependente de importações também. E o dinheiro que os noruegueses recebem é o lucro que vem desses investimentos. E eles fazem uma reserva grande também para caso de emergência. Então, é tudo feito com muita responsabilidade. Completamente ao contrário do que o Chávez fez nos 14 anos de governo dele na Venezuela. E o Maduro só assumiu essa bronca, porque o Chávez pegou todo aquele dinheiro, jogou em um monte de programa social, teve corrupção pra caramba também, teve captura do Estado, e principalmente do exército, via suborno com o dinheiro do petróleo. Os militares, inclusive, se apoderaram do país, são eles que mandam de verdade, porque da indústria do cimento até o mercado negro do câmbio para você comprar e vender dólar, os militares controlam tudo. Então o Chávez deixou o país ultra dependente do petróleo, não fez reserva nenhuma, não pagou a dívida, pelo contrário, a dívida só aumentou. Então também exatamente ao contrário do que o Brasil fez durante o boom das commodities. E em 2010, mais da metade da renda do governo e do dinheiro que eles distribuíam para a população vinha diretamente da empresa estatal de petróleo. E não tinha nenhuma outra indústria no país, porque o Chávez nunca investiu nisso. O desemprego sempre foi alto e nenhuma indústria conseguia se desenvolver justamente por causa dessa questão da doença holandesa e por outras questões também, porque o país nunca foi muito bom para se investir. Mas enquanto o petróleo estava sendo vendido por preços altos no boom das commodities, estava tudo certo, porque o dinheiro entrava, o governo distribuía, então você tinha pouca pobreza, conseguia reduzir a desigualdade social. Só que o que aconteceu a partir do ano seguinte, em 2011, a China começou a desacelerar, começou a comprar menos e foi o começo do fim do boom das commodities. O barril de petróleo, que chegou a ser vendido por $127 em 2008, estava $33 em 2016, sendo que a Venezuela dependia totalmente dos preços altos para continuar bancando os programas sociais. E aí não precisa ser um Nobel de Economia para entender o que aconteceu na sequência, porque durante a bonança os caras gastaram tudo, não fizeram reserva, a dívida aumentou, não investiram em outras indústrias, aí quando chegou a crise o país quebrou. Vocês lembram que começou a faltar todo tipo de produto na Venezuela? É porque eles importavam tudo e não produziam nada localmente, nem papel higiênico. Aí quando acabou o dinheiro do petróleo, eles não tinham mais dinheiro para importar nada. Aí começou a faltar de tudo, comida, papel higiênico, eletrodoméstico. A única coisa que tinha mesmo era gasolina, então você conseguia encher o tanque, mas você não conseguia almoçar. E até nisso a gente consegue ver a destruição que o chavismo fez, porque a gasolina que os venezuelanos usam hoje é importada, porque o país perdeu a capacidade de refinar petróleo durante o governo Chávez. Então eles começaram a exportar petróleo cru e importar gasolina. Teve uma tentativa de golpe em 2002 na Venezuela contra o Chávez, porque a oposição venezuelana também não é santa. Só que depois dela, o Chávez ficou paranoico e começou a demitir todo mundo da empresa estatal de petróleo que era contra ele, porque eles tinham participado da greve também. Inclusive, boa parte dos engenheiros que sabiam tocar o negócio do petróleo e substituiu esses caras por militares e por gente da confiança dele. Isso aí destruiu a empresa e hoje ela produz 1/4 do que ela produzia há 20 anos, enquanto o mundo inteiro aumentou a produção de petróleo. Então, gente, se vocês perguntarem para qualquer pessoa que estuda seriamente esse assunto, você vai ouvir a mesma coisa.
o chavismo fez besteira do começo ao fim e destruiu o país. E eu falei só da economia aqui, porque a parte política daria outro vídeo, mas eu já adianto que foi muito parecido com tudo que o Bolsonaro tentou fazer aqui, e tentou, mas não conseguiu, mas o Chaves conseguiu. E a esquerda, que denunciou tanto o autoritarismo do Bolsonaro, passou 2 décadas calada, assistindo à destruição da economia e da democracia venezuelana. E aí foi muito pior do que assistir calada, né? Porque a esquerda foi cúmplice da destruição do país. Todos os governos de esquerda da América Latina, o Lula, a Dilma, os Kirchner na Argentina, até o Petro na Colômbia, todos eles apoiaram o chavismo de alguma forma. Acho que as únicas exceções são a esquerda do Chile, com a Michelle Bachelet e o Boric, que sempre foram críticos do chavismo, e no Uruguai também, que tem uma cultura democrática grande, então a esquerda lá sempre foi contra isso. E o Lula até tentou colocar a Venezuela dentro do Mercosul. E os venezuelanos sabem disso, e é por isso que eles odeiam tanto os partidos de esquerda. Até a esquerda espanhola tem problema com isso, porque lá tem muito venezuelano também, e porque alguns aloprados dos partidos de esquerda lá já chegaram a apoiar o chavismo. E aí eles têm que responder por isso até hoje. E os venezuelanos não só sabem disso, como eles são bem vocais a respeito. No Brasil isso é até um pouco menor por causa da questão da língua, mas em todos os países da América Latina, eles sempre apoiam o candidato mais à direita. Eles apoiaram o Cast no Chile, sendo que o Cast prometeu deportar todos eles. Enfim, por esse e outros motivos, eu acho que a saída para a Venezuela não está na extrema-direita, nem no Donald Trump, e o Donald Trump só quer pegar o petróleo deles também. Só que isso é outro assunto. O que eu quero aqui nesse vídeo é chamar a esquerda para se reconciliar com esse tema da Venezuela. Passar uma água na cara mesmo e admitir que a gente foi cúmplice na destruição do país. Eu sinceramente acho que os venezuelanos vão demorar muito tempo para perdoar a esquerda, mas não é só sobre eles. Tem uma porrada de regime autoritário aí e opressor que uma parte da esquerda adora, sem sequer compreender o que está acontecendo de verdade ali e sem entender também o básico de economia para fazer alguma análise. Se a esquerda não rever essa questão dos venezuelanos, a gente não vai conseguir entender o sofrimento e a opressão de outras pessoas que sofrem em regimes supostamente anti-imperialistas. E a gente vai ver mais cenas de movimentos e partidos de esquerda sendo vaiados por refugiados pobres. Enfim, o que eu tenho para falar por enquanto é isso, mas eu vou tentar voltar para esse assunto da Venezuela em breve, então comenta aí se você concorda ou discorda, se você acha que ficou faltando alguma coisa, e se você gostou e se sentiu mais informado depois desse vídeo, comenta aí também, compartilha, segue a gente e se inscreve no canal lá. Abraço, valeu!